Olá pessoal, vamos para mais uma aula de teoria da análise clínica. Eu sou o professor Selbert Jati e a gente está aqui para conversar hoje sobre o preparo para exames laboratoriais, tá? Esse tema é um tema muito interessante porque a maioria das vezes, quando a gente vai fazer um exame, a gente fica se questionando para que, né, fazer isso, aquilo, para que fazer em jejum, por que às vezes muda que é tanta hora de jejum e outros não. Por que quando a gente vai, por exemplo, ao médico, que a gente está passando mal, não precisa de jejum, é feito ali naquele mesmo momento, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de preparo para os exames laboratoriais. O que a gente precisa, né, entender aí relacionado a isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os exames de análise clínica, sejam ele qual for, eles são realizados pelos laboratórios, né? E são de alta influência para a tomada de decisão dos médicos quanto ao estado de saúde do paciente. Então, qualquer exame que você vai fazer, ele tem um rigor a ser tomado, e esse rigor ele tem que ser desde o início, quando a pessoa está se preparando para fazer o exame, tem um rigor na hora de coleta, a técnica de coleta para não se coletar o material inadequado, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de preparos. E o resultado que vai ter no exame é o resultado que vai chegar para o teu médico. Então, se você fez um preparo errado, por exemplo, pode ser que o teu médico interprete de uma maneira equivocada, porque o resultado do teu exame vai dar inadequado, tá? E esse inadequado pode ser um inadequado para camuflar uma doença, por exemplo. Você pode estar com uma doença e ela acabar não se manifestando, ou você pode ter um agravamento da doença e acabar tendo que fazer um tratamento mais severo, um tratamento que vai atrapalhar o seu corpo, porque a gente sabe que os remédios, de uma forma em geral, que você toma quando está fazendo um tratamento, eles podem ter reações adversas, né? Especialmente quando é uma doença que é considerada grave, né? Os remédios geralmente tendem a ter um efeito adverso maior. Então, é muito importante que os exames sejam feitos com uma qualidade, né? Com cuidado, desde a hora do preparo, né? Quando o preparo com o corpo da pessoa que vai fazer o exame, até a hora de analisar isso, né, no microscópio, de dar um resultado eficiente, entendeu? E é disso que a gente vai tratar aqui. Então, quando um médico solicita um exame laboratorial, ele tem um objetivo, tá? E esse objetivo, basicamente, é analisar indicadores importantes que precisam ser observadas em uma determinada condição. Por exemplo, né, um médico, quando ele te pede um exame de sangue, na maioria das vezes você chega lá no médico e diz, eu tô com uma dor, com uma febre e tal, e eu não sei o que é. Ele vai te pedir um exame, pelo exame de sangue, ele já pode ter ideia, por exemplo, se você está contaminado por um vírus ou por bactérias ou por protozoários, ele não vai saber qual é. Mas dependendo da célula sanguínea que está aumentada ou que está diminuída, ele já pode suspeitar de uma série de doenças que estão lhe acometendo, tá? Se o médico achar que você está com verminose, por exemplo, ele não vai passar um exame de sangue, ele vai passar um exame de fezes, né? Então, cada tipo de exame, ele vai ter um objetivo, né? Esse objetivo vai analisar esses indicadores, e cada indicador vai dar uma condição do médico se aprofundar um pouco mais no teu diagnóstico. Então, é para isso que serve um exame, tá? Um exame é para o médico saber se o que ele está suspeitando é de fato um problema, tá certo? E aí ele vai ter que confirmar. E como é que se confirma isso? Não é olhando para o paciente. Por quê? Porque tem muitos sintomas que eles se repetem numa série de doenças. E aí, se você chega ao médico e diz, eu estou com febre, né? Essa informação não é suficiente para ele dizer, você está com uma virose, você está com uma infecção bacteriana, né? Por quê? Porque febre pode dar numa série de circunstâncias,
tá? Então, existe uma necessidade, né, de fazer o exame correto. Mas não é só fazer o exame correto, mas é uma necessidade que o exame seja feito também no horário correto, né, em condições adequadas, né, que a gente vai estar abordando aí durante essa aula. Então, ao realizar um exame laboratorial, é fundamental que você busque saber sobre os preparos necessários para a realização de um exame eficaz. O que é um exame eficaz? É aquele que vai dar condições ao médico de entender qual o problema que você está ou dar um norte para ele, uma direção para ele de qual outro tipo de exame mais específico ele tem que fazer. Tem gente que não entende que o médico, às vezes, ele precisa fazer um exame preliminar, né, para ver uma série de fatores, e a partir daí ele pedir um exame mais específico, tá? Isso é feito por uma forma até de economizar dinheiro, porque os exames específicos, geralmente eles são exames mais caros, mais difíceis, que demora mais para sair o resultado, entendeu? Então, quando ele te pede um exame preliminar e ele identifica, essa doença é causada por um vírus, não sei qual é, eu tenho que identificar qual é, mas ela é causada por um vírus. Então, ele vai pedir um exame específico para identificar uma série de doenças. E assim, ele já, sabendo qual é o agente patogênico, ele já descarta aí uma série de outras informações que ele tem que ter. E geralmente, quando o médico te passa um exame, ele identifica esses primeiros sintomas, sinais e tal, ele vai aprofundar, mas ele já te passa um remédio para ir te aliviando, né? Um remédio mais específico, entendeu? Para matar um grupo de micro-organismo ali que pode estar te causando aquele mal, tá? Então, a eficácia do exame está ligado a isso, né? A quão importante ele será para o médico criar um diagnóstico adequado para você poder ficar bom daquilo que está te incomodando, né? Que a doença incomoda bastante. Senão você não ia ao médico. Então aqui nós vamos tratar dos preparos mais comuns para coletar sangue, fezes e urina. Aqui a gente está vendo esperma também na imagem, né? Mas sangue, fezes e urina são os elementos mais comuns que são investigados aí pelos médicos, especialmente quando você trata de exames preliminares. Tem gente que diz assim, vou fazer um check-up geral, hemograma, exame de fezes e exame de urina, né? Isso aí é só o começo. Geralmente, quando o médico passa esses exames para você e ele detecta que tem alguma alteração, aí ele vai investigar melhor, ele vai te passar mais alguns exames para ele identificar de fato a doença. Esses exames, que a gente chama de check-up geral, na verdade, são exames preliminares. Se tiver tudo ok, com certeza você está saudável. Agora, se algum desses elementos aí tiver com alguma alteração, aí vai ter que ser investigado para saber de fato qual a doença que está ali acometendo. Às vezes você nem está sentindo nada, você vai fazer lá o seu exame, né, o seu check-up, e acaba descobrindo doença. Tem gente que diz assim, não vou ao médico porque o médico passa o exame e a gente descobre coisa que a gente nem sabia que tinha, né? Mas na verdade é melhor descobrir antes do que descobrir depois. Quanto mais tardio você descobre que está doente, mais difícil é de curar, tá? Então, geralmente o exame de sangue, um dos principais preparos que eles são cobrados é o jejum. Os exames laboratoriais de sangue são os mais comuns de todos, tá? E servem para o acompanhamento de uma série de rotinas e exigem, assim, como preparo mais comum, o jejum pré-exame, para evitar alterações. Qual que é a importância desse jejum, né? E às vezes é um jejum de 8 horas, é um jejum de 12 horas, dependendo do exame que você vai fazer, quando você trata do sangue. O que acontece é o seguinte, quando você come um alimento, ou quando você bebe alguma coisa, né, um suco que seja, um café que você tome, dependendo do horário, né, e de como que você tomou, da quantidade também, isso pode alterar o resultado do exame. Então, você pode ter um falso positivo ou um falso negativo, né? Ou seja,
Geralmente, quando você se alimenta de alguma coisa, você tem um pico, né, daquilo que você se alimentou, e isso pode alterar as quantidades no seu sangue, porque o sangue é o primeiro local que chega a esses elementos depois do intestino, né, é absorvido no intestino, vai para o sangue, e essa absorção é feita rapidamente, e depois que o sangue distribui para o seu corpo todo. Então, quando você ainda está nessa questão da distribuição para o corpo todo, o seu corpo não está em equilíbrio. A gente falou na aula passada de catabolismo e anabolismo, que está ligado ao equilíbrio do metabolismo. Então, enquanto não houve essa distribuição, você pode ter um aumento exagerado de uma substância no sangue. Por exemplo, você tomou um copinho de café com açúcar. Você pode fazer um exame de sangue e dar um excesso de açúcar no teu corpo, e você nem ter. E aí você começar a tratar uma doença porque não fez o preparo adequado, que seria um jejum de 8 horas, por exemplo. Tá? É importante a gente entender isso. Você deve ficar um determinado número de horas sem se alimentar, contudo, esses números podem variar, como eu falei ainda há pouco, de acordo com a inclusão ou não de alguns itens na solicitação do exame, bem como alguns preparos adicionais. Então, o preparo mais comum do sangue é o jejum, tá? Esse jejum ele tem que ser rigorosamente cumprido, porque senão você pode estar alterando o resultado do seu sangue. E tem outros preparos, né, também, né? A gente está falando aqui, vai falar só dos mais comuns. Vocês, quando estiverem aí estudando, vão com certeza aprofundar um pouco mais essas informações. Alguns exemplos, né, de tempos que você pode ficar de jejum. Às vezes não é um jejum total, é um jejum de algum elemento. Por exemplo, quando você vai fazer colesterol total ou frações, ou os dois, né, você não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 72 horas antes da coleta. Se você ingeriu bebida alcoólica, vai dar problema, porque o álcool interfere na questão do colesterol no sangue. E aí, nesse caso, não é um jejum de 8 horas ou 12 horas, são 72 horas, né? 3 dias sem beber para fazer exame de colesterol. Se você bebeu e fez exame de colesterol, com certeza vai dar que o seu colesterol está alto, tá? Um hemograma. O hemograma é o exame mais simples de todo, porque o hemograma está ligado basicamente à contagem de células do sangue. E a contagem de células do sangue, ela não vai variar se você comeu alguma coisa, tá? Você não vai ter mais hemácias, você não vai ter mais glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos. Por isso que quando uma pessoa está internada, por exemplo, às vezes ela acabou de comer e coletam o sangue dela. Aí você fica pensando, poxa, mas para fazer um exame de sangue não tem que estar em jejum? Nesse caso não, porque ele vai fazer um hemograma. O hemograma é um exame simples, é um exame que vai contar as células do sangue. E para que ele serve, né? De acordo com o número de células que está aumentada, você pode identificar se você está contaminado por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário, ou se não está contaminado por nada. É comum uma pessoa que está internada, por exemplo, no hospital, fazer um hemograma de manhã e um hemograma de tarde, às vezes repete um outro à noite. Por quê? Porque eles vão acompanhando. Se aquele número de células está diminuindo, significa que aquele micro-organismo também vai estar diminuindo. Porque cada célula do nosso corpo, né, do nosso sangue, quando a gente fala de sistema de defesa, ela vai atacar um tipo de micro-organismo, tá? Já a glicemia, né, você não pode fazer atividade física durante 12 horas antes da coleta e também tem que fazer um jejum de 8 horas no mínimo, até 12 horas, tá? Não pode ficar mais de 12 horas sem comer também, que pode alterar. Então, a glicemia, né, que é a quantidade de açúcar no sangue, ela está ligada a essas quantidades. E por que você não pode fazer uma atividade física também 12 horas antes da coleta? A atividade física, ela consome açúcar. E o açúcar, primordialmente, do sangue, tá? Então, se você fez atividade física, você pode dar uma hipoglicemia, ou seja, o resultado do seu exame vai dizer que você tem pouco açúcar. Se você não fez o jejum de 8 horas, vai dar, por exemplo, que você está com muito açúcar sem estar,
né, por exemplo. E se você ficou mais de 12 horas sem comer, também pode dar um resultado alterado, como se você tivesse menos açúcar no sangue do que deveria, tá? Então é importante a gente entender cada preparo desses aí para poder fazer de forma adequada. Geralmente o médico, quando ele te passa o exame, ele já diz o preparo, ou então ele diz assim, entre em contato com o laboratório que ele vai passar o preparo para você, tá? O ideal é o quê? Pegou a solicitação do médico pedindo o exame, você vai fazer num determinado laboratório, liga para lá e diz, eu vou fazer o exame tal, tal, tal e tal. Quais preparos eu preciso? Ou então, vai lá no laboratório e diz quais preparos eu preciso para isso. Muitas vezes, tem exame que você tem que ir no laboratório um dia, vai no outro de novo, vai no outro de novo, para você ter uma ideia, né? Ou então você leva frascos de coleta para sua casa para coletar de 3 vezes, né? De tantas e tantas horas, né? Então, cada uma estrutura dessas aí é um preparo diferente e se você não faz o preparo de forma adequada, você está contribuindo para que o resultado do seu exame seja ineficaz, ou seja, o médico não vai conseguir identificar a doença que você tem, de repente ele pode até identificar que você está com outro problema, tá? Erroneamente, né? Foi levado ao erro porque você acabou induzindo a isso. Então é importante a gente entender disso e fazer bem certinho, que cada preparo desses aí, houve uma série de pesquisas, né, envolvendo para você entender qual o período adequado, né? Então tudo não é feito assim na doida, né? Não, tudo foi feito pesquisas minuciosas para poder você lançar um exame no mercado. Tem todo um trabalho aí, às vezes de anos e anos de pesquisa, né? E o camarada diz, não, eu vou fazer exame amanhã, mas eu não vou perder essa festa aqui, né? Vou beber, e aí depois qualquer coisa eu faço o exame de novo. Aí você acaba tendo mais trabalho ainda, né? É melhor nem ir fazer o exame, né? Eu tô marcado o exame para fazer segunda-feira e teve o aniversário do meu amigo no domingo, né? E eu acabei bebendo, acabei comendo demais lá, não consegui fazer o preparo adequado. É melhor você falar no laboratório e dizer, eu quero repetir o exame no outro período, que aí é mais adequado, tá? O exame de urina é um tipo de exame que, não, que é sem restrição para a utilização do exame, tá? E o único cuidado é o quê? É coletar a primeira urina da manhã, né? Mas antes disso, né, o que seria o preparo? Higienizar a região genital com sabão, a fim de evitar a contaminação cruzada. Então, imagina, você dormiu a noite inteira, né? Levantou, toma um banho ou lava, né, a genitália com sabão antes de fazer a coleta. Seca a região e aí faz a coleta. Geralmente você despreza o primeiro jato, o início da urina você despreza e coleta o restante. E aí tem que coletar num frasco estéril, adequado para esse fim, né? Não adianta você pegar um frasco, eu tenho aqui um frasco de um remédio, né? Lavei e tal, e coisa. Às vezes a lavagem não foi adequada, ficou um restinho lá. Pode até aparecer uma substância na sua urina que você não tem, que era uma substância que está ali no restinho de remédio do frasco. O ideal é comprar, né, esses potinhos, como está aí na imagem, ou se quando você passa no laboratório, o próprio laboratório já te dá, já te diz qual é o preparo, já te indica como fazer o exame. Então é muito bom você passar sempre no laboratório e dizer assim, e aí, como é que eu coleto? Que eles vão te ensinar direitinho. E aí a chance de você ter um exame adequado é muito maior. No exame de fezes também não tem preparo prévio, mas o médico pode solicitar preparo ou uma dieta específica antes da coleta. Geralmente é mais comum o médico pedir uma dieta antes da coleta, tá? A evacuação também não pode ser feita dentro do vaso e coletar de dentro do vaso, né? Você vai evacuar em um pinico ou então numa folha de papel em branco e coletar um pouco do material com a pazinha que acompanha o kit, né? Quando, na coleta de fezes tem um potinho e tem uma pazinha para você coletar. Esse material é estéril também. Leve o material para o laboratório quanto antes, tá? Então, o ideal seria de manhã
né? Você defeca, faz a coleta das fezes e já leva para o laboratório. Ou então, se você coletou, né? Não deu para levar para o laboratório, tem que guardar na geladeira. Porque senão, o que acontece se você não guardar na geladeira? Você tem uma proliferação de micro-organismos lá nas fezes, né? Porque as fezes já têm naturalmente uma quantidade grande de micro-organismos. E aí, essa proliferação pode levar a uma dedução errada do exame que vai ser feito. Quando você guarda as fezes na geladeira, num local resfriado, a proliferação de micro-organismos reduz muito, né? Então não acontece. E é isso que é interessante, ela preserva como foi coletada. Então, assim, saber como preparar-se para os exames laboratoriais, ele é fundamental para que você não perca a viagem, né? O que é perder a viagem? Eu fui lá, fiz o exame e o meu exame não deu nada. Ou então o meu exame deu alterado, eu vou ter que repetir, né? Geralmente, quando o exame dá muito alterado, o próprio laboratório às vezes te liga e diz, deu um problema no teu exame e tal, e a gente vai ter que repetir. Geralmente isso ocorre quando o exame deu muito alterado. Muitas vezes eles te dão o resultado, você vai ao médico e aí você perde tempo porque o médico vai dizer, eu estou desconfiando que esse exame aqui deu algum problema, então vamos repetir de novo, né? Porque você fez um preparo inadequado. Então, isso é perder viagem. Ou então, que a amostra biológica seja levada para análise e seja considerada inapropriada para o procedimento, que é aquilo que eu acabei de falar, né? Se o pessoal do laboratório ligar para você e diz assim, vamos ter que coletar de novo, é melhor você coletar de novo, porque eles sabem o que estão falando, né? Tem gente que briga, né? Diz, o exame já demora 3 dias para sair o resultado, e aí vocês ainda estragam o exame. Às vezes não foi eles que estragaram, né? Foi a própria pessoa que não fez o preparo adequado. Em caso de dúvidas, o ideal é o quê? Pedir orientação antes para o laboratório que você fará o exame, como eu falei ainda há pouco, né? Tá com dúvida como faz a coleta, como faz o preparo? Liga lá para o laboratório e diz assim, vou fazer um exame com vocês, é tal exame, como é que eu faço para coletar o material, né? Ou então, que tipo de preparo eu tenho que fazer, tá certo? Eles sempre vão lhe dar a instrução de uma forma correta, né? E como eu falei, isso não é aleatório, assim, saiu da cabeça de alguém. Não, isso é uma forma de garantir que aquele exame não vai sair alterado e o médico não vai te dar um diagnóstico errado. Tá certo? Então, obrigado aí. Esse aí tá o meu e-mail, meu Instagram. Se quiserem qualquer informação, sigam lá, né? Pede informações que a gente responde para vocês sem nenhum problema, tá bom? Obrigado. Até a próxima.